felicidade muito grande para a gente, para mim, para a Amelie, receber a Rita aqui. Rita, bem-vinda! Obrigada, boa noite. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, Rita. Rita, a gente convidou a Rita antes, aí ela estava dando aula no período de outono na UFV e não pôde. E agora a gente conseguiu convidá-la. Já vamos começar, né? Na live com o Vinícius, não deu muito tempo da gente interagir, embora as pessoas comentaram bastante aqui no nosso perfil, né? Que é uma característica do nosso público, né? Aqui no Amarelo as pessoas interagem muito. Isso é muito bacana, é o nosso diferencial. Mas, Rita, vou começar já do jeito que a gente faz tradicionalmente, né? Pedindo para a pessoa se apresentar e falar um pouquinho do lugar de fala dela nessa questão de educação relacional, que é o tema que a gente vai trazer aqui hoje. Mais uma vez, bem-vinda. Bom, mais uma vez, muito obrigada a você e a Amelie pelo convite. Enfim, eu tenho participado o dia que eu posso, às vezes eu ouço as gravações, quero parabenizar vocês, né, por essa iniciativa, que eu acho que é bem interessante, de discutir educação. E meu nome é Rita Souza, eu sou professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa. E como que eu cheguei à educação relacional? Eu sempre pesquisei, a minha área de pesquisa é psicologia, eu também já fiz pesquisas em história da educação, mas no departamento eu estou na psicologia, e eu vinha estudando especialmente como que os estudantes se sentiam na escola. Está dando retorno? Será que precisa baixar meu volume? Como é que está aí? Está melhor? Tá bom. Eu tentei colocar o fone, mas não sei. Bom, vou continuar. Então, eu estava discutindo valores, né? Eu estava para sair para fazer um pós-doutorado, eu tinha a possibilidade de sair para fazer um pós-doutorado, eu já tinha feito um pós-doutorado na Espanha, que foi muito bom, muito interessante. Eu trabalhei, que era um programa de melhoria das relações interpessoais na escola, chamado Golden 5 ou Golden 5, e eu vinha querendo trabalhar valores. Mas aí eu comecei a achar, a ficar não mais satisfeita com a ideia de pesquisar valores, porque eu comecei a achar que os valores, eles são muito mais aprendidos através do exemplo do que da fala, né? E aí eu comecei a me incomodar com o tema, e por acaso me chegou pelo e-mail um chamado para participar de um evento em Tenerife, na Espanha, sobre práticas colaborativas e dialógicas. E eu achei muito interessante, porque assim, eu já vinha muito interessada em metodologias ativas de ensino, mas práticas colaborativas e dialógicas me pareceu ainda muito mais profundo do que a perspectiva da metodologia ativa. A Elis falou assim, as palavras convencem, o exemplo arrasta, né? Eu concordo plenamente, Elis, a imitação, ela é a principal forma de aprendizado, né? A mais básica. Os bebês já aprendem pela imitação, ela é muitas vezes inconsciente, a gente repete coisas que a gente vê, né? Mas enfim, aí eu fiquei muito interessada em participar daquele evento, e eu falei, gente, eu acho que é isso que eu estou procurando. Mas era assim, um evento daí há 15 dias, né? E era impossível ir para a Espanha naquele momento. Mas eu comecei a ler quem que eram as pessoas que eles liam, enfim. E aí eu descobri uma perspectiva, né, chamada construcionismo social, e que me encantou muito, porque é uma ideia ainda, eu diria, um pouco mais além do construtivismo, né? Porque o construtivismo, especialmente na psicologia, Piaget é uma referência, né?
ele defende a ideia, né, de que o ser humano é ativo e o nosso aprendizado ele é a partir da construção, ou seja, eu gosto muito da palavra construção, me remete até a uma obra, um pedreiro, né? E eu sempre digo assim, para você construir uma obra, você precisa do material, do terreno, a gente pode pensar isso como a hereditariedade, o meio ambiente, mas a obra não se faz sozinha. Você precisa de alguém que ponha a mão na massa. Né? Então, o Piaget, ele é alguém que fala isso, olha, o aprendizado, ele não é passivo, né? Então, eu até falo nos meus alunos que eu não gosto da ideia de falar absorver conhecimento. A gente não é uma esponja, só o pobre esponja absorve alguma coisa. A gente constrói, é um trabalho ativo, né? Então, eu já tinha grande, né, interesse, gostava e gosto muito do Piaget, dessas ideias. O Vygotsky, né, também fala da questão da interação social, né, do quanto a mediação dos outros ela é importante para o nosso aprendizado, né? Mas o construcionismo, ele é um pouco mais além, porque ele, vamos dizer, um pouco mais além, mas ele considera uma coisa que é muito diferente, né, da psicologia convencional. E aí, eu vou falar, Pedro, se você quiser pode me interromper, porque eu vou falando aqui, fique à vontade. Vou tentar acompanhar o chat aqui, enfim. Mas uma referência muito importante no construcionismo é um psicólogo social norte-americano chamado Kenneth Gergen, ele ainda é vivo, né? E ele, em 1973, escreveu um artigo que ficou bem famoso, que ele diz que a psicologia ela é histórica, ela é social, né? Os seres humanos eles sempre devem ser entendidos numa perspectiva de interação humana, né? Então, sempre dentro de um contexto. Porque, vou dar um exemplo, né? Se eu tivesse o que eu gosto de fazer, o que eu me interesso, quem eu sou, depende de eu ter nascido brasileira. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, se eu tivesse nascido no século XIX, provavelmente eu teria outros hábitos, provavelmente não, certamente eu seria outra pessoa, né? Eu diria que o salto entre o Vygotsky e a ideia do construcionismo é o seguinte, é porque para o Vygotsky os outros nos compõem, né? Então existe até um entendimento de que o conhecimento ele vem de fora para dentro. Por exemplo, como que a gente aprende a falar? Estando numa comunidade linguística. Não por isso eu falo português, né? Porque eu interiorizei o idioma falado pela minha região, e eu falo português mineiro. Então, não por acaso, porque eu preciso dessa interação para que eu internalize, né? Só que, dentro da psicologia convencional, normal, a gente entende que o ser humano ele é mais ou menos como uma cápsula, né? Nós somos indivíduos separados uns dos outros. Uma vez que a gente internaliza, isso passa a ser absolutamente meu, pessoal, individual. E o Kenneth Gergen, né? Ele diz que ele, inclusive, escreveu um livro. Até anotei aqui, deixa eu ver onde que eu anotei a data do livro dele. Eu acho que foi em 2009, ele escreveu em inglês, né? Mas tem a tradução desse livro para o espanhol, que se chama Ser Relacional. E ele diz, inclusive, né, que ele escreveu um livro antes que ele chama de Eu Saturado. Mas depois ele deixou de usar a palavra eu e ele passa a usar a palavra ser. Isso significa que ele está defendendo uma ideia de que nós somos seres interrelacionais, interdependentes. Nós não somos uma cápsula, né,
desconectada e separada dos outros, né? Nós somos interconexões, nós somos uma rede, né? Então, o que eu penso, o que eu sinto, tem a ver com os livros que eu leio, com as músicas que eu escuto, com os programas que eu assisto, com as pessoas que eu convivo. As minhas ideias, elas não são minhas por excelência. Elas são sempre um emaranhado, e é muito bonito isso, né? Essa ideia de que não existe o outro, né? Não existe o outro separado. Inclusive os outros que a gente odeia, aqueles que a gente quer brigar, né? Aqueles que a gente discorda, que a gente evita, eles fazem parte de nós, eles nos compõem. Inclusive, porque, né? Inclusive aquilo que você diz, olha, eu não concordo com isso, isso também te compõe, né? Ama-lhe, dize-me com quem anda, diga-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. É exatamente isso, né? E às vezes também com quem a gente não anda, a gente sabe quem é aquela pessoa, né? Quando você diz, não, esse caminho eu não vou. Então, eu já sei um pouco dos valores, das características. Exatamente, Flávia. Nós somos uma composição multifacetada em que nos compõe, né? Onde a gente nasceu, a nossa geração, a nossa família, a nossa religião. Isso não significa, gente, que não seja único, né? Cada composição ela é única, porque vamos pensar lá na ideia do pedreiro. Se a gente der, né, a mesma... Eu vou até dar um exemplo que eu gosto de dar para os meus alunos. Tem uma coisa aqui da palavra nós que eu fiquei muito curiosa para ler. A arte do álbum Los Hermanos, a palavra sou de cabeça para baixo é nós. Olha que interessante isso. Gostei disso. E exatamente, acho que vocês estão pegando... Nossa, até Cibele, minha amiga, que chiquérrimo. Ai, gente, minha amiga que fez psicologia comigo, está morando lá em Florianópolis. Enfim, então essa é a ideia, né? De que nós somos uma composição... tá. E aí, essa ideia de cada construção é única. Eu sempre falo com os meus alunos assim, quando você escreve um texto, você vira aquele texto, pega a mesma folha para escrever um texto igual. Imagina que eu escrevi uma carta para o Pedro, e aí eu falo, não, agora eu vou fazer outra carta igualzinha. Ela não sai igual, né? Então, a composição que a gente faz, a gente é o pedreiro, né? A gente que põe a mão na massa. Então, dizer que a gente é um nós não significa que as pessoas são idênticas, pelo contrário, né? Cada um compõe a sua maneira, do seu jeito, né? Mas esse entendimento que é muito diferente da psicologia convencional, eu nunca tinha ouvido falar, né? E que eu achei lindíssimo, né? Essa ideia. E aí, eu vou até falar uma coisa que eu gosto muito, porque eu estou no campo da psicologia, mas eu gosto muito de pensar em outros campos, por exemplo, no campo da biologia. A nossa composição. Olha que coisa legal, né? Como é que é a nossa composição genética? O DNA, ele é uma formação, né, necessariamente de cromossomos que vêm da mãe e cromossomos que vêm do pai, né? E esses cromossomos, eles se juntam para formar uma pessoa, um ser humano. E esses cromossomas da mãe trazem os avós, os bisavós, os tataravós e o pai também. Então, inclusive, quem nós somos, né, é a composição, inclusive biológica, de muitos outros que a gente não conhece, que a gente não conheceu, né, mas que estão em nós numa memória genética.
E aí, né, inclusive da forma biológica. E outra coisa que eu acho muito legal é pensar como que é uma gestação humana, né? A gestação humana, até o momento, pode ser que... Ai, a Juliana está aqui também. Pois é, Juliana, se eu falar algo incorreto aí da biologia, você me ajuda. Não deixa eu errar, não. Mas até hoje, na tecnologia atual que nós temos, né, os bebês necessariamente são gestados, são formados dentro de um outro corpo humano, né? E é bem interessante, né, que o Piaget ele fala que quando tem o parto, né, se separam ali, nasce, né, o bebê já é capaz de viver independente do ponto de vista biológico, mais ou menos, porque a gente é sempre muito dependente, né? Inclusive, em relação aos outros animais, nós somos os mais dependentes, né? Há grandes chances dos bebês não sobreviverem se eles ficarem sozinhos. Nós somos seres grupais, nós precisamos dos outros para a nossa sobrevivência física, biológica, né? Mas o Piaget vai dizer que só depois de algum tempo existe uma separação psíquica, que o bebê se reconhece como sendo diferente, né? Então, ele tem todo um tempo para entender, por exemplo, que o dedinho faz parte do corpo dele, mas o seio da mãe não faz, né? De que a roupa que ele veste não faz parte do corpo dele. Então, demoram alguns meses para que, né, esse bebê crie uma identidade, né? Para que ele se veja diferenciado e desconectado dos outros. E talvez isso seja uma grande ilusão, né? Porque a gente está muito mais conectado, é isso que o ser relacional vem nos dizer, sabe? De que estamos conectados o tempo todo. Então, é uma perspectiva que questiona muito a ideia do indivíduo, né? Porque vai dizer que essa visão ela nos leva para um individualismo e para uma percepção de que nós não precisamos uns dos outros, que é uma percepção absolutamente falsa, né? Então, é bem interessante essa ideia. Gente, eu estou super animada, porque tem cheio de amigas minhas aqui, minha família, minha prima Adriana de São Paulo, Rúbia, estou muito prestigiada, que delícia. Obrigada, gente. A Rita me disse antes que estava insegura, mas olha a aula que ela está dando. Estou até impressionado, você citou aí até a biologia, e foi muito legal, e realmente, né, o cordão umbilical, por exemplo, é o que mostra que a gente é dependente do início, né, desde o início da nossa vida, né, a gente depende de alimentar, de tudo. O Matheus está dizendo que discussão maravilhosa. A Ju, você falou da Ju aqui, ela já te saudou aqui. A Rita Marques entrou. Elis está dizendo uma coisa interessante. A melhor coisa do mundo é ter bons amigos. Ai, ai, ai. Ó, Elis, estamos vivendo um tempo de reclusão e autoconhecimento, mas não vivemos isolados e quem somos vem de outras gerações e sim, dependemos uns dos outros. Essa ideia do vírus, né? De como que uma coisa da China, de repente, chega em todos nós. Nós respiramos o mesmo ar, nós bebemos a mesma água, nós convivemos no mesmo planeta, né? Eu gosto muito dessa ideia da interdependência e quando eu faço mal ao outro, eu faço mal a mim mesma. E quando eu faço mal a mim mesma, eu faço mal ao outro. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção, que na Organização Mundial de Saúde, quando a violência, quando alguém tenta se matar, por exemplo, né, isso não é permitido, porque há um entendimento, né, de que, inclusive, quando eu me causo danos, eu causo danos àqueles que estão em torno de mim. Né? E a gente sabe o quanto que
uma pessoa mal-humorada, né? Quando a gente vê uma notícia que é triste, de alguém que a gente nem conhece, aquilo nos afeta, né? Então, é isso, né? Estamos muito interconectados e essa ideia, né, que eu aprendi muito recentemente, que eu achei muito bonita. Legal, então você começou falando aí do seu encontro com o construcionismo e aí essa ideia do ser relacional e, e como essa ideia de ser relacional se manifesta na educação, para a gente falar de educação relacional. Que ideia é essa de educação relacional? Então, Pedro, essa é a minha grande pergunta, né? Porque justamente eu falei, bom, e aí, eu trabalho num departamento de educação, eu tenho grande interesse em relação à educação, e aí, como é que isso se aplica à educação? E eu venho pesquisando e tentando entender exatamente isso, né? E o Kenneth Gergen, ele fala uma coisa muito interessante. Todo o nosso aprendizado, ele é mediado. Mesmo que ele seja mediado por uma coisa, por um objeto. Eu vou dar um exemplo dessa caneta, né? Existe uma história de muitos seres humanos. Por exemplo, no século XIX, uma pessoa que escrevia não escrevia com uma caneta esferográfica, né? Ela foi uma tecnologia do século XX. Então, existe uma história que me permite interagir com o mundo diferentemente. Essa é a ideia de que nós somos históricos, né? Que a nossa interação com o mundo, ela é muito pouco, e isso também é uma ideia do Vygotsky, né? Ela é muito pouco uma interação pura, né? Quando eu interajo, sei lá, com uma árvore, né? Mesmo assim, o meu olhar para a árvore, se eu conheço, se eu sei o nome daquela árvore, se eu sei que aquela é uma árvore, uma laranjeira, que ali tem um fruto que eu gosto, né? Que é comestível. Então, toda a nossa interação social, eu diria que a gente poderia chegar próximo a 100%, né? Ela é através de interação. Né? Ela sempre através do outro. E a educação relacional, ela destaca isso e ela mostra o quão é importante, né, a gente aprender a partir do outro. Né? Porque imagina se cada ser humano que nascesse, cada bebezinho, tivesse que reinventar a roda. Né? Então, a gente já nasce e tem um monte de coisas que os nossos antepassados construíram e que nos são apresentadas, né, a partir das pessoas com as quais a gente convive. Isso adianta muito o nosso caminho. Tá? Por exemplo, é a primeira live que eu faço no Instagram, então, antes de entrar, eu perguntei assim para o Pedro, mas Pedro, eu preciso estar no Instagram, né? Para que você me chame? Ele falou, claro. Enfim, mas o claro para ele, que está fazendo lives há um bom tempo, não era claro para mim, né? Então ele já me adiantou bastante. Então imagina se a gente, né, chegasse nesse mundo e tivesse que reescrever ou reinventar o alfabeto, os números. Ai, obrigada, Nilo, querido. Gente, eu estou adorando aqui receber palmas, mas podem criticar também. Enfim, eu acho que nenhuma teoria é perfeita, né? Eu estou bastante encantada, eu acho que ela é uma teoria muito potente, uma perspectiva da gente olhar para o outro. Eu acho que foi Elis que falou do olhar da empatia, né? Uma das coisas que eu aprendi muito com essa perspectiva foi entender que o outro nos compõe e que a gente precisa entender, né, o outro com um olhar um pouco mais de entender de que mundo que ele fala, dos valores que ele tem, né, a partir do ambiente dele. Porque muitas vezes a gente não concorda
com as pessoas. E a gente fala, meu Deus, como o Pedro pode pensar um negócio desse? Eu não acredito, o Pedro, menino inteligente, um mestre em educação, falando uma coisa dessas. Esse Mas eu menino falo jogando, assim, interessando pro futebol, que palhaçada. futebol, pelo amor de Deus, né? E aí, eu falo assim, se você se encontrasse com você mesmo de 10 anos atrás, será que você concordaria com você, né, com as suas ideias que você tinha? Eu não vou voltar muito no tempo, porque tem gente muito jovem aqui. Se eu voltar muito no tempo, um monte de gente não vai ter nem a si mesmo para conversar, né, para pensar. Mas é isso, você de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, né, você se encontraria e falaria, nossa, concordo plenamente, é isso mesmo. Provavelmente, daqui a 10 anos, você também não vai concordar com as ideias que você tem hoje, né? Porque nós somos assim, e hoje a gente defende veementemente as nossas ideias, né? Às vezes a gente briga por elas, mas talvez daqui a 10 anos a gente fale, meu Deus, como eu era inocente, nossa, como eu estava equivocada. Então, eu acho que a gente precisa olhar para o outro, né? Isso não significa aceitar tudo, né? Eu acho que existem ideias, e as palavras, né? Muitas vezes, elas são criminosas, elas destituem o outro da condição humana, diminuem a qualidade daquele ser humano. Então, eu acho que esse não é, né, uma perspectiva relacional, porque a perspectiva relacional também isso é uma coisa importante. A gente precisa estar em relações horizontais e olhar para o outro, por mais que o outro seja estranho, que ele tenha valores que nos parecem absurdos, inaceitáveis, né? E às vezes isso é crime, às vezes isso precisa, inclusive, de ser punido. Mas tentar entender, uma das coisas que eu gosto no constitucionalismo, quando eu ia fazer vestibular, há muitos anos atrás, uma grande amiga foi fazer direito. E óbvio que eu comecei a pensar assim, gente, será que eu faria direito? E aí uma das coisas que eu achei muito interessante é que eu fiquei pensando, nossa, ela vai julgar as pessoas, né? Dependendo, ela pode dizer assim, nossa, esse aqui vai preso, esse aqui é inocentado. E aí, quando eu escolhi fazer psicologia, uma coisa que eu aprendi na psicologia é que se o cliente chega e diz, minha mãe me abandonou, eu não vou lá saber se é verdade ou não. Eu vou considerar o que ele diz como verdade, como algo que ele sente, né? Então, eu acho que é essa perspectiva do constitucionalismo, né? Por que a pessoa pensa que a mãe o abandonou? Ainda que não exista nada que pareça, né, que isso foi verdade. Mas o que a levou a construir essa percepção, né, de que a mãe o abandonou? Então, no constitucionalismo é mais ou menos assim. Por exemplo, imagina uma pessoa racista, né, uma pessoa homofóbica. A gente pergunta assim, o que faz com que essa pessoa sustente esses valores, né? O que leva essa pessoa a considerar? E aí, uma das coisas que eu gosto é uma perspectiva do não saber, né? A gente não faz pressupostos, é uma orientação, né? Eu gosto muito dessa perspectiva da comunicação não violenta também, né? E ouvir o que as pessoas o que elas pensam? E aí, ontem eu estava conversando com uma amiga, ela falou que tem 25 anos de casado. E eu falei, imagina se você sentar com seu marido, como se você estivesse conhecendo hoje ele pela primeira vez, né? E olhasse, o que você pensa disso, né? E tentasse não fazer julgamentos, tentasse olhar
e realmente pensar assim, nossa, mas por que você pensa assim? Me explica melhor, né? Então, essa postura do não saber, de não partir de pressupostos, já sei, esse aí, ó, esse aí tá fazendo projeção, isso aí, né? A psicologia é muito cheia disso, dessas pré-diagnósticos. Então, eu gosto dessa ideia de estar sempre conhecendo o outro. Nossa, Pedro, eu acho que eu fugi um pouco, voltar aqui um pouco na questão da educação. Né? Então, é uma perspectiva em que o outro ele é fundamental. Eu até queria trazer aqui que o relatório da Unesco, em 1999, apresentou 4 pilares para a educação do século XXI, que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser. E aí, esse aprender a viver, eu acho que a educação relacional, ela está muito relacionada com aprender a viver com os outros. E aí o Kenneth Gergen vai dizer que esse é um grande desafio da educação, né? Como que a gente vive com as pessoas, né? E assim, principalmente não é com aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente tem afinidade, são nossos melhores amigos. Como é que a gente vive numa sociedade inclusiva que respeita as diferenças? Respeita aquelas pessoas que votaram em gente que a gente acha assim, né? Como que essas pessoas votaram nesses seres, né? Mas enfim, vamos entender, né? E conversar com essas pessoas, entender o ponto de vista delas. E aí, a ideia de que aprender a ser é sempre ser com. Eu nunca sou. A gente não é uma bolha independente do mundo, né? A gente é sempre dentro de um contexto. As minhas ideias são as ideias, como eu falei, dos meus amigos, das músicas, dos vídeos, das minhas conversas, né? Então, quem eu sou depende de das minhas interações, né? E aí a educação relacional ela propõe isso, né? Que a gente sempre faça as coisas, né? E tente trabalhar sempre interconectado, né? Perceber que o quanto a gente aprende com os outros. E é muito interessante, por exemplo, na educação inclusiva, né? O quanto os alunos crescem e passam a ter uma outra visão da realidade quando eles têm colega que tem síndrome de Down, né, que é surdo, por exemplo, como a discussão sobre a Libras, né? Aí aparece uma outra linguagem diferente, uma outra forma de comunicação desconhecida, né? E então essa é a ideia, né? Aprender a ser, eu diria que aqui na perspectiva relacional é ser é conviver, né? É como a gente pode viver com os outros. E isso é fundamental para o ser humano, né? Vou deixar para perguntas agora. Eu já não dou conta mais de acompanhar aqui o chat. Não sei se você percebeu alguma coisa. São só elogios, Rita, só elogios. Agora eu queria te provocar, né? Porque sempre eu faço isso. Hoje, fique à vontade. Rita, sempre foi, né? Mas acho que hoje é um desafio muito grande falar em educação relacional, porque hoje a gente, principalmente nesse momento que o Brasil vive, né? Hoje a nossa tendência é afastar mesmo do outro. A gente não quer ouvir aquele cara que discorda, que tem uma opinião diferente, que votou num candidato X. A gente não quer conversar com aquela pessoa que acha que esse negócio de Covid não existe, e a gente quer afastar, a gente quer eliminar o outro. E a ideia do que você apresenta é de celebrar o outro, né? Como que a gente pensa numa educação nesse contexto? Como fazer? É um desafio mesmo. Eu não sei se você tem essa resposta, mas assim,
é um desafio grande, né? Porque, assim, em É, teoria é muito bacana mesmo. Mas na prática, hoje eu vejo que práticas colaborativas e dialógicas, você chega na sala de aula e pede para fazer um grupo, as pessoas até paralisam, assim, porque acho que é um medo de, sei lá. e olha que eu, como professora universitária, eu falo assim, gente, procurem os colegas mais difíceis. Aqueles que, assim, sempre que se esquivam de fazer o trabalho, aqueles que falam assim, deixa que eu faço, depois você põe um nome, né? Aquele colega que você não gosta de conversar, né? E aí, Pedro, eu acho que uma palavra muito importante nessa perspectiva é o diálogo. Lembrando sempre que o diálogo, né, tem a ver com a ideia de considerar o outro tal qual, tão respeitoso, tão digno de respeito quanto eu. E aí eu gosto de fazer uma outra, assim, um pensamento inverso. Quão arrogante é eu pensar que eu sei o que é o melhor para o Brasil, que eu sei quem é o melhor candidato à presidência, sabe? Que os meus, eu é que sei, eu que tenho as respostas. Eu até brinco assim, eu falo, gente, eu tenho as respostas para todos os problemas do mundo. O problema é que as pessoas não me escutam. Se me escutassem, nós estaríamos no paraíso, né? Então, eu acho que a gente às vezes precisa descer um pouco desse salto e pensar assim, será que eu estou certa mesmo? Né? Será que eu não poderia estar equivocada? Né? Eu me lembro, por exemplo, nessa. Foi uma grande decepção para mim essa eleição para a presidência, né? Eu participei da campanha Ele Não, e eu achava que as mulheres, né, iam fazer uma grande diferença. E quando eu soube do resultado, cara, eu fiquei tão frustrada, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu falei, Rita, vai que você está completamente equivocada, né? Vai que não era o que você está pensando, vai que é outra coisa. Vamos ver, democracia. O que é democracia? Democracia é a convivência de pensamentos diferentes. O resto disso, o que sobra é ditadura. O que eu penso é o que é o melhor e vocês têm que me obedecer. Então, óbvio que, muito frequentemente, eu acho que eu estou coberta de razão. Sabe? Eu tenho essa tendência a achar que eu tenho as melhores ideias, que eu, nossa, como eu tô assim, tenho a certeza. E de repente tem pessoas que me colocam coisas que eu falo, peraí, talvez essa pessoa esteja certa. Só que a gente tem uma tendência a só considerar, né, como digno de escuta pessoas que pensam como a gente fica numa bolha. E eu percebi, inclusive na época das eleições, como que eu estava equivocada, porque eu falei, gente, eu não estava no Brasil, e eu falei, gente, mas todo mundo aqui no Facebook, meu Facebook só bomba coisa de ele não. E aí eu falei, peraí, Rita, quem são as pessoas que estão no seu Facebook? Né? E aí eu faço um exercício de ouvir com atenção pessoas que pensam diferente de mim. Eu tento não retirar do meu Facebook e ouvir com consideração. Às vezes eu ouço coisas que me parecem abomináveis, né? Às vezes eu ouço coisas que eu falo, como alguém pode dizer isso? Mas eu acho que tentar entender que... Eu vou falar de uma coisa que talvez seja até religiosa, não é nada científica, mas vou falar, tá bom? Porque a religião também me compõe. Quem somos nós para dizer quem merece estar aqui nesse mundo, sabe? Eu penso muito assim em relação a, por exemplo, a pena de morte. Né? Alguém matou, então nós devemos matá-lo. Eu vou dizer, se nós estamos aqui, habitamos nesse planeta, nesse ano de 2020, né? Estamos todos na mesma condição.
né? Então, eu acho importante tentar ouvir os outros com consideração. E eu confesso que isso me veio muito depois da educação relacional, porque eu era, continuo sendo, mas eu era mais arrogante nesse sentido de me achar a dona da verdade, quem é você, por exemplo, para defender pena de morte. Hoje eu escuto uma pessoa que defende pena de morte e penso, olha, ela tem bases diferentes das minhas, né? Ela pensa, e ela tem o direito de pensar diferente de mim, sabe? E eu gostaria de saber por que ela pensa diferente de mim. Então, eu fico pensando na arrogância, Pedro, e de quanto autoritária é a ideia, né, de que eu não posso ouvir o outro, né, que pensa diferente de mim. Às vezes, olha, gente, às vezes isso eu acho que frequentemente, às vezes isso é muito difícil. E, por exemplo, né, durante a campanha eleitoral, alguns amigos homossexuais me diziam assim, mas esse tipo de pensamento, ele é contra a minha existência, o meu ser, né? Então, hoje a homofobia, por exemplo, ela é um crime, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar assim, o que sustenta esse pensamento, né? E talvez isso permita, né? Inclusive, existem dentro dessa perspectiva, uma das práticas que se faz é colocar pessoas que têm pensamentos muito diferentes, por exemplo, pessoas que são pró-aborto e pessoas que são contra o aborto, para conversar. Mas é interessante que, por exemplo, existem jantares feitos, né? Existe um projeto lá nos Estados Unidos que é de conversar e tal. Mas as pessoas, primeiro, elas conversam e veem o que elas têm em comum. Elas conversam, num primeiro momento, sobre filhos, carreira, e aí eles começam a descobrir, por exemplo, que torcem pelo mesmo time, né? Que têm coisas afins. Né? Então, quando aparece a diferença, que são polos muito opostos, né? Já existe uma conexão com aquela pessoa, né? Porque às vezes, quando a gente tem uma conexão emocional com as pessoas, por exemplo, às vezes a nossa mãe, os nossos familiares, os nossos amigos, a gente tende talvez a ouvi-los com um pouco mais de ouvir, com um pouco talvez mais de condescendência, com compreensão, talvez não, mas pode ser também, né? Então, eu acho bem interessante. E outra coisa muito interessante nesse projeto, o objetivo não é o consenso, porque consenso é ditadura. O objetivo é que a gente se escute, mas ninguém precisa chegar numa conclusão. Então, e aí? Você é pró-aborto ou você é contra o aborto? Né? O objetivo não é esse. Não é que as pessoas pensem iguais e tenham os mesmos valores. O objetivo é que elas consigam se ouvir, ponderar e respeitar pontos de vista diferentes. E eu acho que se a gente conseguir fazer isso na escola, cara, nem precisa aprender mais matemática, português. De fato, viu? Diga, Acho que Pedro. a escola deveria muito, a aposta que a escola deveria fazer é ensinar a dialogar, ensinar a ouvir, né? Olha, tem um comentário muito interessante da Celiane. Ela falou assim, e ela estava acompanhando a sua fala, né? E aí ela disse, nesse sentido, o discurso do amor próprio, né, uma corrente nas redes sociais, que é uma coisa positiva, ela pode ir na contramão dessa convivência com a diferença? Olha, eu vou falar uma coisa que nem é uma coisa do amor próprio. Eu acho que a gente pensar que nada é, dentro de uma perspectiva relacional, absolutamente meu, né? Gostar de si é também gostar dos outros. Por exemplo, é gostar da sua família, é gostar da herança genética que eles te deixaram, né? Estar bem, né? Com
sei lá, com o seu trabalho, né, com a profissão que te foi permitida, com a função que você ocupa. Então, nunca existe uma ideia de algo encapsulado, absolutamente individual. E aí eu vou falar uma coisa que é muito típico na psicologia, especialmente na educação. Primeiro, a ideia de liberdade, porque é uma liberdade sempre interdependente, né? Eu não sou a ideia de liberdade é que a minha atitude impacta o outro. Eu acho muito interessante, eu gosto muito da Bela Gil, quando ela fala assim, o que você escolhe colocar dentro do seu prato, né? Tem uma rede de relações. Se você compra um determinado produto, você fomenta uma cadeia de produção, não só da comida, mas tudo, da sua roupa, de tudo que você consome. Se você não consome um determinado produto, você corta, né, a alimentação ali de uma cadeia de produção. Então, qualquer decisão ela está interconectada, né? As minhas decisões pessoais, elas impactam as outras pessoas, né? A decisão de sair ou não de máscara, de sair ou não de casa, né? Ela influencia os outros, né? E às vezes a gente nem sabe disso, né? Quando se fala, por exemplo, que a gente pode pegar o coronavírus sem ter sintomas. Então, de repente, a gente está trazendo danos aí para a sociedade, pegando e trazendo, né, vírus, e a gente passou ali ileso, mas a gente foi uma cadeia ali, né? Foi um transmissor. Então, não existe a ideia do próprio como sendo pessoal. E uma outra palavra que é muito comum na educação, por exemplo, é independência, porque a ideia é sempre de interdependência, e de autonomia, porque a gente fala muito de autonomia, ele precisa ser autônomo, né? Talvez uma palavra mais interessante fosse proatividade, porque a autonomia, entender o ser assim como um sujeito individualizado, né? Não é que ela não é... A ideia do ser relacional, ela não está desbancando, mas ela nos convida a pensar como que a gente é sempre é sempre um entre, né? Então, nunca é a ideia de que eu decido e as consequências são apenas minhas. Eu decido e as consequências, elas são minhas e dos outros, e as decisões dos outros também impactam na minha vida, né? Então, essa ideia, a ideia de, né, ninguém solta a mão de ninguém, aquela campanha, né? Nós estamos necessariamente interligados, sabe? Parece que a gente acha que a gente está solto no mundo, mas a ideia do ser relacional nos convida a pensar que isso é falso, né? Nós estamos necessariamente de mãos dadas. Ah, maravilhoso, né, gente? Nós já estamos no finalzinho da nossa live. Quem quiser deixar alguma pergunta para a Rita nos comentários, fica à vontade. A Elis está dizendo, estar disposto para o outro dentro das nossas possibilidades traz a proatividade para bem para perto de nós. Eu estava ouvindo uma palestra, Rita, um professor, quando você disse, né, dessa questão de não consenso, né, mas dissenso, discordância. Esse professor diz que quando a gente está discordando, para a gente poder discordar, existe um pacto inicial de concordância. A gente concorda em estar ali com o outro, primeiramente, para poder haver esse diálogo de discordância. Então, essa ideia é muito interessante também, né? Nilo tá te elogiando muito. Que espetáculo! É fofo aí. Eu tenho bons amigos, gente. Só faço live com amigos. Que delícia. Obrigada. Ô Pedro, deixa eu falar uma outra coisa que eu lembrei aqui da educação, que eu acho muito importante. Gostei muito dessa perspectiva, porque você dá ao outro o direito
né, de pensar diferente. E isso é, gente, a coisa mais absurda é pensar que o outro pensa igual a você, né? Eu já falei, você amanhã não pensa igual a você hoje. Aliás, era muito comum antigamente, graças a Deus não se faz mais essa pergunta, mas era muito comum que se fizesse essa pergunta para a psicologia. Como é que a gente trabalha com uma classe de alunos, estudantes heterogêneos? E eu sempre quis saber qual é a classe de estudantes homogêneos, que até hoje eu não encontrei uma classe de clone, né? Mesmo gêmeos idênticos, eu fico procurando essa classe de alunos homogêneos. Ela não existe, nós somos heterogêneos. E essa é uma condição fundamental. O outro pensa diferente de mim. Olha que interessante, né? Talvez convivendo comigo na mesma casa, com a mesma mãe, ele construiu uma forma de ver o mundo que é muito diferente da minha. Né? E isso é muito legal, né? Então, uma das coisas que eu acho muito é pensar, por exemplo, que a colaboração, né? As escolas muitas vezes elas são muito competitivas, né? Então, e a ideia é de que a gente vai junto. A gente melhora junto. Então, por exemplo, a classe, né, ela é vista como um conjunto. E eu preciso ajudar o meu colega a aprender, porque quando não tem uma forma melhor de aprender alguma coisa do que ensinar. Né? Então, a ideia do ser relacional é que quanto mais eu faço para o outro, mais eu ganho. E quanto mais o outro perde, eu também perco. Uma vida de uma pessoa que faleceu lá no Pará, que eu nunca vi, é uma perda. Né? Então, é essa ideia de que o ganho do outro é o seu ganho. Né? E de que quanto mais o outro estiver bem, mais você vai estar bem. E o contrário, né? De que a ideia de que um aluno que está ruim na sala de aula, né? Por exemplo, o bullying, alguém que sofre violência, isso impacta, né? No mal-estar geral ali. Então, é um exercício de, talvez, a ideia do amor próprio, né? Seria muito mais um cuidar do outro, sabe? Cuidar do outro é cuidar de si, e cuidar de si é cuidar do outro, né? Então, eu penso muito nessa ideia de colaboração, de como que eu ensino o meu coleguinha, né, que está com mais dificuldade, como é que a gente, num grupo, né, trabalha com aquelas pessoas que são diferentes, que não fazem, como é que eu faço com alguém que não quer fazer o trabalho, né? E levo ele a fazer o trabalho. Como é que eu falo para uma pessoa que quer fazer o trabalho sozinha, que me inclua também? Né? Então, nos grupos de faculdade, são exercícios, né, da gente aprender a viver junto, que é um dos maiores desafios, e a gente não vive separado, sabe? Então, eu gosto muito dessa ideia de colaborar, né, de você cooperar, e que isso é um crescimento pessoal. O crescimento do outro é o crescimento de si mesmo. Uau, vamos lá. A Amelie já está me falando aqui para eu voltar no comentário da Luana. A Luana comentou o seguinte: sobre a sala de aula. Quando a gente entende que o eu é relacional, a gente pode buscar interferir nessa realidade em que não há diálogo, tendo essa perspectiva coletiva de ver um grupo de alunos. Espero que não, espero que o Pedro esteja bem. Sim. Voltei. Às vezes é os tombos que a vida dá, né? Peraí. Pois é. Deixa eu ver se eu perdi o comentário da Luana. Ah, meu Deus. Não, mas eu até você achar, né? Eu até vou fazer um desafio maior para a Luana, sabe, Luana? Então, buscar construir práticas dialógicas pode vir com a ideia de se estar lidando com um grupo de alunos que têm imaginários em comum e não com indivíduos isolados. Eu vou voltar naquela ideia do exemplo, sabe, Luana? Eu acho que é fundamental, a primeira coisa mais difícil é a gente pensar na nossa vida,
sabe? Porque às vezes a gente chega na sala de aula e fala assim, você vai trabalhar com o seu coleguinha que você não conversa. Mas a gente faz isso na nossa vida, entendeu? Então, eu acho que assim, o maior desafio para mim, é óbvio que é importante pensar nisso, né? E propagar essa ideia de ir junto, de aprender junto, né? De ajudar a todos a ganhar. Mas eu acho que a gente precisa pensar o tempo todo, né? Alguém falou aí da palavra partilha, de compartilhar, né? Então, eu acho que isso tá, gente, no nosso vizinho, do nosso namorado, na nossa família, nas reuniões de Natal, com os amigos, né, no Facebook. E aí também com os nossos alunos, né? De pensar como é que a gente faz isso junto, como é que a gente melhora o rendimento do nosso colega. A empatia, sentir a dor do outro. Acho que foi a Elis que falou da empatia, né? Caminhar junto. Celiane também citou Jesus Cristo com a ideia do amar o outro como a si mesmo. Eu gosto muito dessa ideia de que o outro não existe, né? O outro somos nós. Mesmo as pessoas mais diferentes, elas estão em nós. Né? Elas fazem parte daquilo que a gente sonha, que a gente odeia, que a gente briga, que a gente reage. Exatamente. Gente, temos 3 minutos. Olha só. Luana comentou de novo. O mundo está precisando de mais empatia. Cris. Se alguém quiser deixar uma última pergunta aí, porque a nossa live está chegando ao fim. Na semana que vem, Rita, eu e a Amali vamos atender o pedido de uma seguidora que falou para a gente conversar um pouquinho sobre o processo seletivo do mestrado. Aí a gente vai mudar bastante a pegada, mas eu acho que é um pedido válido, né? Falar desse processo que aflige tantas pessoas. A Elis falando que a gente aprende mais, os professores aprendem mais do que ensinam. Rita, quer deixar alguma palavra final? Ou uma pergunta, quando será a outra live com a Rita? Rita, Ô, gente, eu só quero agradecer. Eu estava ansiosa, preocupada, estou muito feliz, vi vários amigos aqui, pessoas da minha família, né? Eu estou me sentindo muito acolhida, apesar da gente estar separado, né? Mas é isso, a ideia da separação ela é ilusória, nós estamos interconectados, vocês estão em mim, os meus amigos fazem parte daquilo que eu penso, daquilo que eu acho sobre o mundo, né? E eu agradeço muito o pouco que eu consegui acompanhar aqui do chat. Eu me senti acolhida, abraçada, me senti aqui estando reunida com vocês, né? E eu acho que a última palavra, o Pedro até falou disso, né? Mas a ideia de celebrar o outro, sabe? Tem uma frase que diz, olha, sem o outro, o nosso ser seria não apenas invisível, mas incompreensível e inutilizável. O outro nos dá significado e nos veste com compreensibilidade. Os outros engendram um eu que podemos utilizar para funcionar em nosso meio social, né? A nossa mente ela é composta de outros. Nós somos compostos de outros. Então vamos agradecer e celebrar, né, esses outros que nos compõem e que fazem a gente existir e a gente ser quem a gente é. E é isso, gente. Obrigada. Olha, esse isolamento por um mundo social de mãos dadas. A gente... Exatamente, o isolamento social deixou a gente com essa coisa, né? A gente precisa do outro, a gente quer sair logo para encontrar com os amigos, para celebrar, para festejar, que a gente está se sentindo incompleto. Falta 30 segundos, Rita. Eu já agradeço por mim, por todo mundo que está assistindo, muitos elogios, muita gente querida aqui. Eu acho que essa live foi a mais assistida do Amarelo, ao vivo, né? E assim, muito obrigado, gratidão, foi lindo, foi lindo. Ai, que lindo, obrigada a vocês, gente.